Boa noite, meu povo. Vocês estão bem? Vamos lá finalizar hoje o livro de Tiago. Maravilhoso. Um dos melhores livros da Bíblia. Melhores. Ele é bem curtinho, mas pensa no livro top. Muito bom. Boa noite, maravilhoso. Tudo bem, Mayara? Como é que vocês estão aí? Quais que são as expectativas pro Dia das Mães amanhã? Ai, que delícia. Ai, coisa mais boa. Ai, último capítulo de hoje. Último capítulo na verdade, de Tiago, né? Hoje deu uma atrasadinha aqui, porque o dia tá bem corrido, fazendo bastante coisa. Foi com o Tite tomar banho e vir aqui fazer a live. Animada para o Dia das Mães. Ai, que delícia. Coisa mais gostosa, né? Deve ter tido dos trabalhinhos da escola, eles cantando musiquinha na escola. Ai, que coisa mais gostosa. Não vejo a hora de chegar a hora dos meus cantar essas coisinhas na escola. Ganhar aquelas artes maravilhosas de criança, Dia das Mães. Mas bora lá. Depois se o povo entrar, eu vou liberando eles aqui. Vamos lá fazer uma oração maravilhosa. E é isso. Então vamos. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Pai, que o Senhor faça um derramar aqui no dia de hoje da Sua palavra, que nada impeça que a Sua palavra venha dos céus, Pai, direto dos céus, e que a gente possa entender, possa discernir, possa ter novos entendimentos que a gente não tinha, Pai, mas que o Senhor revela ao nosso coração hoje, Pai, através do Seu Espírito que está conectado ao nosso, Pai. O Espírito traz discernimento pra gente. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tamanha bênção, por tamanho cuidado, tamanho zelo com a gente. Que esse livro de capítulo de Tiago seja um capítulo abençoado para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Muito, muito obrigada. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando, nos iluminando. E que o Senhor traga a mensagem que cada uma dessas pessoas precisa ouvir, Pai. Faz também, Pai, uma coluna de fogo ao nosso redor, para que nada impeça de a mensagem chegar aonde ela tem que chegar, Pai. Para a glória e honra do Seu nome. Ô Maria do Socorro, o seu áudio está aberto. Se você puder fechar pra não ficar fazendo ruído aqui na oração. Mas enfim, Senhor, faz sim uma coluna de fogo sobre as pessoas que vão ouvir, para que nada as impeça, Pai, de ouvir essa mensagem, de receber essa mensagem, para a glória e honra do Seu nome, Pai. Que o Senhor seja glorificado, seja abençoado, que essa mensagem seja abençoada e traga fogo, Pai, fogo dos céus, para trazer essa mensagem e traga anjos de guerra, Pai, porque a gente tá numa guerra espiritual. E eu demorei para entender isso, mas a gente se levanta como reinantes, se levanta como famílias fortes, fortalecidas no Senhor, que é a base, Pai. Que o Senhor possa trazer revelação e possa trazer palavra pra gente, Pai. Colocar anjos ao redor das pessoas que vão ouvir, para que nada as impeça de ouvir, e coloque ao meu redor, para que nada impeça que eu fale. Nem nada, nem ninguém, nem nada, Pai. Nada mesmo. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa mensagem possa incendiar o coração de mais e mais pessoas para a glória e honra do Teu nome, Pai, do Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então vamos lá começar a leitura. Esse livro é maravilhoso demais, né, Mayara? Nossa, o que é isso? É cada cacetada que vem e é revelação em cima de revelação. Ele é pequeno, mas ele é tão sucinto, ele é tão forte, que assim, não tem como vocês não serem impactados por esse livro. E ele trata assim, bem na raiz. Ele é bem assim, cirúrgico. Então vamos começar, ó, tá assim. Advertência aos ricos opressores. De novo, toda vez que bater em rico, repara qual rico que é. Provavelmente é um rico que não é o rico que coloca o dinheiro como armamento do reino, mas que tem alguma distorção. Então vamos ver qual é a distorção desse. Ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se
tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. Então, é um rico que se enriqueceu com base no quê? Com base de trabalho escravo. As pessoas trabalhavam aqui, ó, ceifaram e não receberam. Vocês reteram com fraude e está clamando contra você. Toda vez que você trata alguém mal, isso aqui, ó, o que está clamando? Ó? Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. Esse dinheiro que ele reteve está clamando, porque é dinheiro vindo de fraude, roubo e clama. Igual o sangue que Caim derrubou de Abel, que era o seu irmão, ficou clamando por justiça, esse dinheiro de fraude também clama. Então não ache você que se você roubou alguma coisa que seja pouco e você não se arrependeu diante do Senhor porque você entristeceu o coração dele, saiba que isso clama, igual aqui, ó, está clamando contra vocês. Então, olha só como é que isso é poderoso. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E as pessoas também clamam. Clamam porque elas trabalharam. E aí, até aquele versículo que fala, né, que o trabalhador é digno do seu salário. E a pessoa reteu. A pessoa não pagou. E isso aqui é fraude. Então, tem o dinheiro que clama e tem as pessoas que clamam. E o Senhor ouve. É isso que tá falando aqui, ó. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, ó derramamento de sangue, sem que ele ofereça resistência. E derramamento de sangue de inocente, de justo, também clama por justiça. Igual o sangue lá que Caim derramou de Abel. Então, olha qual rico que ele está falando. Olha qual rico que ele fala que vai vir desgraça, que a riqueza de vocês apodreceu, que as traças corroeram suas roupas. Chorem lamentos, tendo em vista a desgraça que virá sobre você. Vai vir desgraça sobre todo rico? Não, é esse tipo de rico. Que ganha dinheiro em cima de fraude, que não paga o trabalhador, que isso aqui é escravo, é dinheiro de fraude, não paga os seus trabalhadores, e outra, condena e mata o justo, derramamento de sangue. Então não é o rico, então não deixa o seu coração ser corrompido e achar que você não pode prosperar. Pessoas boas prosperam sim. E pessoas que são do reino também prosperam, só que prospera com o dinheiro no lugar certo. Que é depois de um monte de coisa. Primeiro lugar é de Deus. E o dinheiro é como armamento. Armamento pra quê, Érica? Pro reino. Pro reino de Deus, pra crescer o reino. Então é diferente. Então não bloqueie o seu coração pra achar que você não pode prosperar fazendo as coisas certas. Sim que você pode. E é bíblico. Vai ler José de Arimateia, que comprou e acessou lá e pediu o corpo de Jesus para ser sepultado. Deu a sepultura mais cara que tinha, a mais luxuosa, que era cavada na terra. Usou o dinheiro dele para quê? Pro reino, para Deus, pro Senhor, para Jesus, para comprar o melhor linho para envolver o corpo de Jesus, para dar o melhor lugar para ele ser enterrado. Na pedra. Então, olha só como é que tem rico sim que é bom, que usa o dinheiro pro reino. Então é isso. Presta atenção. Toda vez que falar rico e falar mal, presta atenção qual tipo de rico tá falando. Com certeza é um rico que não vive por princípios, que é corrompido, igual esse. Aí depois tá assim: paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Sejam como o agricultor Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Vejam também, sejam também pacientes e fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, e mais próxima que a gente imagina. Aí depois tá assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Então para de reclamar do seu irmão. Lembra que ele é o quê? Também é imagem e semelhança do Criador. Você está reclamando de alguém que também é imagem do Criador? Talvez não está na melhor versão. Ainda não foi lapidado da forma que deveria ser e talvez ainda vai ser. Mas não julgue, não fale mal. Deixa ele no processo dele, cuida você da sua vida, mantém você conectado com o Senhor e vai pra cima. Entende? Para de focar nos outros. O nosso foco é um só. Quem que é? Jesus Cristo. Que morreu por nós na cruz e que tá aqui, ó. Que é o que? Relacionamento. Que é te usar na obra dele. Então, assim, conecta com ele. Tira o foco das pessoas. E toda vez que alguém te fizer o mal, lembra que só machuca quem tá machucado. Se a pessoa tivesse curada, ela tava o quê? Curando outras pessoas. Edificando outras pessoas. Então, assim, tenha isso em mente. E assim, quando ela vem assim, já machucada, já tipo, irritada, gritando, agindo grosseiramente, pode ter certeza que ela está machucada. Caso contrário, ela não estaria falando assim. Se ela soubesse resolver os problemas que ela está passando, ela não estaria dessa forma. Se ela tivesse um relacionamento tão próximo e íntimo com o Senhor, ela não estaria assim. Porque ela estaria refletindo o quê? O fruto do Espírito, o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, né? Para quem não sabe, o fruto, que é um fruto só, com 9 gomos, que são as 9 características de Jesus, reflete o quê? O caráter de Jesus. Quando a gente passa por uma tormenta, um processo que irrita, que nos pressiona. O que sai da gente, imagina que a gente é tipo uma uva ou igual uma azeitona. Se a gente pressiona e sai estresse, sai xingamento, sai palavra de maldição, é isso que tem dentro da gente. Agora, se a gente é pressionado, se a gente é esmagado e mesmo assim, na pressão, no esmagamento, no momento de tormenta, ainda sai amor, paciência, amabilidade, que é os 9 gomos, isso é um excelente sinal. É um excelente sinal que você está muito bem lapidado. Você está expressando o caráter de Cristo quando as coisas só quando as coisas vão bem? Não, quando as coisas vão mal também. E isso é maravilhoso, porque quer dizer que você está em intimidade com o Senhor e você está lapidando os seus frutos do Espírito. E você está próximo de ter um caráter como Cristo, de ter uma mente de Cristo. E agir e responder à pressão e a momentos de compressão da forma com que Jesus agiria. Também com governo, como um reinante, porque a gente está numa guerra. Não esquece disso. Porque às vezes o povo quer vender só o Jesus bonzinho do amor e tem posicionamento também. Tem posicionamento. E ele mesmo mostra pra gente. Não precisa ninguém ficar falando. Quando ele abre os nossos olhos para as coisas, a gente vê que a gente não tem que ficar passivo. A gente veio pra obra e também para servir, para refletir a glória dele, mas também a gente veio para ser posicionado e ser luz aonde a gente vai e batalhar assim contra as trevas. Se eles gritam, a gente grita também. Se eles vão pra cima, a gente vai também, porque a gente é o reino da luz. E aonde tem luz, não prevalece a treva. E você tem que lutar. Você tem que lutar pela sua casa, você tem que lutar pela sua família, você tem que interceder. Ninguém vai fazer isso por você. É igual salvação. Ninguém vai aceitar Jesus por você. Nem tem como. Salvação é individual. Libertação e cura também. E detalhe, libertação e cura é para cristão sim. Porque libertação e cura só tem se tiver Jesus Cristo, se tiver Espírito Santo. Senão não tem. Libertação e cura não é para ímpio. Ímpio nem sabe o que é Jesus ainda. O que é ter relacionamento com ele. O que é não se assustar com nada. O que é
ter manifestações do céu na sua vida, o que é ver milagres, o que é ver sinais e maravilhas acontecendo, o que é ver você, ele mostrando pra você coisas do mundo espiritual, você entendendo e vivendo e tendo experiências com ele. Aí você vai entender os versículos, aí você vai entender por que ele falou tudo isso aqui que tá aqui. Então, eu realmente, eu tô batendo isso muito, porque por muito tempo eu não entendi esse livro. Até eu, de tanto buscar, de tanto pedir, de tanto assim, não, eu preciso entender. E eu orar por experiências, eu começar a ter experiência, aí eu falei, entendi. Entendi porque Moisés falava aqui, entendi porque tá escrito aquilo lá em Apocalipse, entendi porque que Isaías falou isso aqui, Jeremias preveu isso aqui. Aí você não vai ficar decorando versículo, você vai viver versículo. Você vai viver versículo. Você vai ouvir quando o Senhor te mover e falar, saia da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você vai ter que confiar nele, igual Abraão. Quando vinha as tormentas, e você vai ter que ser forte, corajoso, resistir e ser provado muitas vezes igual Jó. Então, assim, você não vai ler esse livro, você vai viver. E você vai ler e vai falar da sua boca. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço. Agora eu sei quem é você. Que é o que Jó falou. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço de verdade. Agora eu tenho testemunho com você. Agora eu reconheço que você realmente existe. E você opera o milagre. E você operou o milagre comigo. Porque eu tenho, olha quantos testemunhos pra contar. É diferente. É muito diferente. Mas enfim, vou voltar aqui. Aí depois tá assim, no 5:9. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Quem que é o juiz com J maiúsculo? Jesus. E ele vai julgar todos. Por isso que não faz sentido ficar falando mal dos outros. E lembra daquele versículo que fala que a gente vai ser julgado por cada palavra inútil que a gente falar. Então tem hora que realmente é melhor ficar calado. Você não tá entendendo? Porque você vai ser julgado por toda palavra que você falou, inclusive as inúteis. Que você ficou julgando a vida dos outros. Ah, eu só tô comentando. Ah, eu só tô falando. Não é pra falar, meu filho. É pra focar aqui, ó. Cristo. O que ele tá pedindo pra você fazer? Aí depois, ó, 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Perseverança não é fácil, porque as coisas tá ruim. Você tem que continuar ali, ó, glória a Deus. Ainda bem que tá assim, porque tô sendo provado, tô passando por um deserto, mas é porque eu preciso amadurecer. Senhor, o que eu preciso aprender aqui? Nossa palavra fala que você não dá um jugo maior que eu não dou conta de carregar. E que o Senhor ainda dá o escape. Então, o que eu preciso aprender agora? E aonde que tá o escape que eu não tô enxergando ainda? Me mostra. Porque você entende os versículos. Você entende que se dá aprovação no deserto, você tem que amadurecer, você tem que perseverar. Que é aqui, ó, felizes aqueles que mostram perseverança. Aí depois, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Aí, ó, Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó, ele foi tocado em tudo. Tudo. Ele era um dos mais ricos, da onde ele vivia. E ele perdeu todo o rebanho. Ele perdeu todos, se não me engano, 7 filhos que ele tinha. Perdeu 7 filhos. Ele perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. E sabe por que não perdeu? Porque quando você tem uma aliança do casamento, você se torna realmente um com a pessoa. Então, a mulher dele era um com ele. Então, não tinha como ela morrer. E ele tocou em tudo. Inclusive, Deus permitiu que o diabo tocasse também na saúde dele. Ele ficava com ferida e falava que ele pegava caco de vidro pra coçar. E ainda tinha 3 amigos que vinham pra tormentar a cabeça dele pra falar, tipo, você fez alguma coisa errada. Você pecou. Certeza, pra você estar desse jeito, pecou.
Aí vinha o outro, falava mais um monte de coisa. Aí vinha o outro, falava mais um monte de coisa. Ah, não, então foi seus filhos que fizeram alguma coisa. E ele, quando você vai lá ver a história antes, ele fazia, queimava sacrifício naquela época, né, que valia lá ainda a questão de queimar o sacrifício. Ele queimava os sacrifícios se os filhos tivessem pecado. Então ele nem sabia se tinha pecado não, mas ele já remia os pecados e fazia sacrifício pelos filhos, pelos pecados dos filhos. Então, no começo do livro falava que em toda a terra, e que Jó era o único que era justo. E o Senhor falava isso, Deus falava isso dele. Mas permitiu que o diabo tocasse em tudo dele, menos tirar a vida dele. Então ele, perdeu tudo, inclusive a saúde, bens, tudo. E ele se manteve fiel. Ele não... A mulher dele fala, amaldiçoa esse seu Deus. E ele não amaldiçoa. Ele se mantém fiel e perseverante, igual falando aqui, ó. Vocês viram falar da perseverança de Jó? Porque quando todo mundo mandava, até a mulher dele falava para ele amaldiçoar o seu Deus, ele não amaldiçoava, ele manteve fiel a Deus. Fiel, mesmo perdendo tudo. E assim, passando por humilhação, esses amigos dele falando dessa forma com ele. E aí até quando ele pede para falar com Deus, para que Deus julgasse o caso dele. E aí Deus responde. E aí aquele final emblemático. E aí essa fala que ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu sei quem que é você, agora eu te conheço. Porque agora ele tinha experiências com Deus, o Senhor tinha respondido ele. Então ele não conhecia a Deus da boca dos outros, dos testemunhos dos outros. Ele próprio teve o seu testemunho com Deus. Então assim, é um livro maravilhoso. Aí depois assim, ó, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Que a gente nunca se esqueça disso. Aí o 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não. Para que não caiam em condenação. Então, para que a gente não caia em condenação, parar de jurar pelas coisas e que nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Falou que não ia na festa, não vai. Falou que não ia mais beber, não beba. Falou que não ia mais falar mal dos outros, não fale. Falou que não ia mais envolver fofoca, falar fofoca, não fale mais fofoca. Falou que ia parar de ir frequentar alguns lugares que te incomodam, que não fazem mais sentido, que são mesas de escarnecedores, de pessoas que não refletem, não fazem coisas do reino, não vai mais. Entende? Que o seu sim seja sim e o não seja não. Falou que sim, ia se aproximar do Senhor, ia orar mais, ia ler a Bíblia, ia manter uma frequência. Então mantenha, que o seu sim seja sim. Entende? Que na prática é um pouquinho mais embaixo, mas que se você se comprometeu com Deus a fazer algo, faça. Falou que não ia fazer mais alguma coisa que entristece o coração de Deus, não faça. Entende? Isso que tá falando aqui. Aí depois, a oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Nossa, essa parte eu achei... Eu falei, gente, eu já li quantas vezes o livro de Tiago e eu não prestei atenção nisso? Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Gente, isso aqui eu achei tão forte. Por quê? Lembra que a gente comentou que não é para sair orando por todo mundo? Porque se você entrar em batalha que não é para você entrar, você vai ter retaliação. E você foi atrás disso, porque você entrou em batalha que não era para entrar. Que é aqui, isso daqui, gritou no texto, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Que a pessoa se posiciona. Aquela pessoa que fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Vai ver se essa pessoa tá procurando o Senhor.
Tá lá na palavra, tá disposto a pagar o preço, a renunciar, a se posicionar, a ter o caráter mudado. Porque às vezes fica assim, ora por mim, e continua em adultério. Ora por mim, e não quer parar de ficar mentindo. Ora por mim, e não quer buscar o Senhor. Você vai entrar nessa batalha, tem certeza? Por isso que fala que o Senhor, ele... o que é quebranta o coração do Senhor? Coração quebrantado, coração que se arrepende. Essas pessoas, quando elas realmente terem um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, e elas pedirem por oração, e o Senhor vê que elas não dão conta, ele vai tocar um filho de Deus para orar por ele. Porque eu já fui tocada para orar por alguém. E a primeira vez eu não fui porque eu achei esquisito. Porque eu senti, tipo, ora por fulano. Eu falei, mas Senhor, eu não conheço a pessoa. E aí eu não fui. Eu vi ele levantar outra pessoa e a pessoa ir lá orar por exatamente aquela pessoa que ele me pediu. Aí depois, na outra vez, ele foi e me pediu, Érica, ora por ele. Aí eu fui de novo na pessoa, aí eu já tinha aprendido. Eu falei, Senhor, olha, eu cheguei pra pessoa e falei, olha, então, tô sentindo de orar por você. Tudo bem? Aí ela falou, não, tudo bem, pode orar. Aí eu orei. Mas primeiro você, tipo assim, obedeça. E quando o Senhor falar que é pra você orar, Ele vai te mostrar e vai te pedir. Porque é uma pessoa que está com o coração aquebrantado e arrependido diante do Senhor. Agora vai orar por alguém que não tá. Você não vai vir retaliação pra você. Depois você tá numa batalha espiritual, numa desgraça e não sabe por quê. Às vezes entrou em batalha que não é pra entrar. Não ore por todo mundo. Eu sei que isso é difícil, mas assim, você tem que pedir pro Senhor. Senhor, é pra eu orar? Por fulano? Por essa pessoa? Se for, ele vai te pedir. Se for, ele vai tocar no teu coração. Tá vendo que a melhor coisa pra fazer é estar conectado com o Senhor. Porque você vai saber o que fazer, como fazer. Vai ter o direcionamento do Espírito Santo. Não queira você, tipo, sair a torto direito fazendo o que você quer. Pergunta pra ele. E ele vai tocar no coração quando for pra orar. Tô falando isso porque eu peguei uma lista de nome e eu orava pra um monte de gente. E aquele monte de coisa acontecendo. Até o dia que acho que eu vi um vídeo, alguma coisa, eu falei, gente, isso aqui é real. Descobri uma coisa que eu tô errando. Descobri. E era isso. Aí eu parei. Porque eu tive experiência do Senhor me pedir pra orar para pessoas. E se ele pedir de novo, eu vou orar. Agora, se ele não pedir, eu não vou. Não vou entrar em batalha que a pessoa não quer lutar a batalha dela e quer que eu lute por ela. De jeito nenhum. Então, isso é polêmico, mas assim, tem que ser dito. Eu queria que a Erika antes soubesse disso antes, porque não tinha entrado um monte de retaliação desnecessária. Aí depois tá assim, o 15. A oração feita com fé curará o doente. Nossa Senhora, isso aqui é top. O Senhor o levantará. A oração feita com fé curará o doente. Lembra que Jesus Cristo falou que a gente faria obras maiores? Vai chegar um momento em que a gente, assim como cristão, como obreiros do Senhor, ele vai pedir pra gente orar por pessoas. As pessoas vão ser o quê? Curadas em nome de Jesus. Igual os discípulos faziam. E depois viraram apóstolos. Porque a gente também é chamado de discípulo, né? Discípulo está no momento de aprendizado, de discipulado. Mas depois que você amadurece um ponto, chega a um ponto de amadurecimento no espiritual, o Senhor te envia. Para quê? Para curar, para expulsar demônio, para manifestar o reino. Igual ele fez com os discípulos. Batizar. Por isso que fala, vá, cure enfermos, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Foram enviados. E a partir do momento que a gente chegar no nível de maturidade espiritual, o Senhor vai nos enviar. Para quê? Para fazer o que os apóstolos fizeram. É doido, né? Aí depois tá assim. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, esse versículo é maravilhoso. Por quê? Tá falando aqui, ó. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros. Porque quando você confessa, é igual eu expliquei pra vocês a questão do pecado. O pecado, às vezes você fala assim, não, que eu fiz isso daqui, mas ninguém sabe. Só eu que sei. Você,
o Senhor e o diabo. Os três sabem. Por quê? Se não soubesse, o diabo ele não ficava te acusando. Você fez isso. Você não pode, porque você fez isso. Você mentiu. Você não é digno de amor, não, porque olha o que você fez. Olha as coisas que você tá fazendo. Quem que aponta o dedo e te acusa? É ele. É o diabo. Ele sabe dos pecados que você tem. Por isso que os pecados ficam na mão dele. Hora que você traz esse negócio, tira da mão dele e abre a sua boca. Por isso tem que confessar, tem que falar, ó. Abrir a boca e confessar esse pecado, você tira da mão das trevas e traz pra luz. Você fala e fala pro outro. E para uma pessoa que é um irmão em Cristo. E você confessando, trazendo isso pra fora. E essa pessoa aqui, ó, além de confessar os pecados um pelos outros e orem um pelos outros, aquele versículo que é o próximo, a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, a outra pessoa, que é o irmão em Cristo, orando por você, ele intercede por você. E ele desliga esse pecado aqui na terra como no céu. Entende? Olha a preciosidade disso. Por isso que você tem que confessar pecado. Por isso que você tem que falar um pro outro. Por isso, porque você traz do reino das trevas pra luz. Por isso que tem aquele versículo que fala que não tem nada que fique encoberto. Por quê? Vai vir a luz. Mas você tem que trazer. Você tem que colocar pra fora. Porque ninguém sabe os pecados que você tem pra confessar. Mas você sabe. E se você esqueceu, você pede pra ele te lembrar que ele vai trazer. É muito forte. Aí, por fim, tá assim. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nossa, isso aqui é muito forte. Aí depois tá assim. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Então, olha a oração. Como a oração do justo tem muito valia. Tem muito efeito, né? A oração do justo tem muito em seus efeitos, né? Em outra versão. Porque ele orou e teve 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva na terra. E depois, quando ele orou de novo, o Senhor enviou as chuvas. Então, olha só o poder da oração do justo. E detalhe, a gente não é justo por nós mesmos. Quem nos justifica? O Senhor. O Senhor nos justifica. Por isso que lá em... Agora eu não vou lembrar... Não, lá era santo. A parte que justifica tá no Novo Testamento. Não vou lembrar o versículo exato. Mas aqui fala que é o Senhor que nos justifica. Porque Ele é o único que é justo. Por isso que Ele é o justo juiz. Por isso que o que vale é a justiça dele. A justiça do reino. E fora isso, ele é santo, mas ele também nos santifica. Está lá em Levítico. Eu sou o Deus deles, eu sou santo e eu os santifico. Então, a gente não é justo e a gente não é santo por nós mesmos, mas a gente é santificado e é justificado pelo Senhor. Entende? Aí depois tá assim, por fim, o 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vou até ler de novo, ó, 19. O último versículo tá assim. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, né? Quando você traz mais uma pessoa para o Senhor, né? Olha o que acontece, né? Quantas bênçãos, né? E quantos pecados são perdoados. E é isso. E assim a gente finaliza o capítulo 5 de Tiago, um livro bem curtinho, com 5 capítulos, mas bem intensa, bem intensa. Gisela, Maria do Socorro, Dai, vocês querem falar alguma coisa? Fazer algum complemento? Fica à vontade. O seu áudio tá... Só agradecer. Realmente é um capítulo pequeno, mas que fala muito com a gente, né?
e muito poderoso, muito forte. Glória a Deus, é muito bom, né? Nosso livro de Tiago, ele é pequenininho, mas ele é cirúrgico, cirúrgico. E assim, ó, tem uns versículos aqui que eu falei, nossa, nunca tinha prestado atenção. Ou eu já tinha lido, porque o Tiago, como é pequenininho, às vezes eu lia ele rapidinho ali, porque você lê em 2 minutinhos, e eu não tinha visto um monte de versículo que dessa vez eu vi. É maravilhoso, maravilhoso. Gisela, quer fazer a oração pra gente finalizar? A palavra é viva, né? Com Claro. certeza. Senhor amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão abençoados. Obrigada, Pai, porque realmente a tua palavra ela é viva e eficaz e realmente ela faz cada dia mais e mais nas nossas vidas, Senhor, a transformação a que nós precisamos, Deus. Obrigada, usa-nos poderosamente para levar a palavra a todos que precisem, a serem transformados pelo poder que há em Ti e que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, obrigado por esse sábado. Obrigada, Senhor, por essa semana que está iniciando amanhã. Obrigada e abençoa todas as mães, Senhor. Abençoa as mulheres que estão aqui Amém, Jesus. querendo ser mães, Senhor. Abre a madre, teu Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que tantas mulheres que têm sonhos de serem mães. E em nome de Jesus, só Tu tens o poder, Senhor, de fazer realmente a transformação em cada um dos corpos, Pai. Porque nós somos o Teu templo, o templo do Teu Santo Espírito. Eu te louvo e te agradeço, Deus, por esses momentos tão abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bom. Ó, boa noite. Bom domingo Dia das Mães amanhã pra vocês. E amanhã a gente vai começar o 1 Pedro, que é uma carta também muito importante. E o capítulo também é pequenininho. Amanhã a gente faz às 8 horas da manhã. E aí é pra vocês aproveitarem o domingo de manhã com as suas mães, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Até amanhã. Pra vocês aqui do Instagram também. Até amanhã. E amanhã a gente começa outro livro que é 1 Pedro, tá bom? Beijo, beijo.